Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de Processo Penal e hoje faremos uma pequena revisão sobre sujeitos do processo, atos de comunicação do processo e procedimento comum ordinário. Sobre os sujeitos do processo, nós temos o juiz, o Ministério Público, auxiliares da Justiça, a defesa, o acusado. Então vamos começar pelo juiz. O juiz, ele deve prestar uma jurisdição. Então, a jurisdição é o dever do Estado de solucionar os conflitos que aparecem na sociedade. Então, a jurisdição ela é concedida ao juiz, por isso que o juiz também é chamado de Estado juiz, e ele deve solucionar os conflitos que aparecem na sociedade. Ele deve prestar a jurisdição, ele deve ter uma equidistância das partes, portanto, ele deve ser imparcial, ele deve manter uma distância igual, ou seja, um afastamento igual entre a acusação e a defesa, sob pena de uma nulidade naquele processo em razão de uma suspeição, por exemplo. Ele tem o dever de assegurar o devido processo legal. Então nós estudamos procedimentos, e os procedimentos são os atos que reunidos prevêem o devido processo legal. Então o juiz, além de decidir sobre a causa, ele também preside os atos para que haja o devido processo legal, ou seja, que os atos sejam de acordo com a legislação prevista. O juiz ele tem uma capacidade objetiva, ou seja, ele tem uma competência prevista. Então nós temos os juízes de direito, que são juízes estaduais, os juízes, por exemplo, federais. Nós temos outros magistrados, como o juiz do trabalho, ou seja, cada um tem uma competência objetiva, uma capacidade objetiva determinada por cada competência. Ele também tem uma capacidade subjetiva, que é a investidura do cargo com a ausência de impedimento e suspensão. O impedimento e a suspensão estão previstos no artigo 252 e 254 do Código de Processo Penal. Além disso, o juiz ele tem algumas garantias, como a vitaliciedade do cargo, a inamovibilidade da função e irredutibilidade de salários. Portanto, estas são as garantias que o juiz tem em razão da função que exerce. É vedado ao juiz exercer cargo ou função diversa da magistratura, salvo a de magistério. Ele não pode receber custas ou participação em processo, ele não pode dedicar-se à atividade partidária, e depois do afastamento, durante 3 anos seguintes, ele não pode exercer a advocacia no tribunal ou em juízo. O Ministério Público ele tem como princípios constitucionais previstos no artigo 127, parágrafo 1º da Carta Magna, a unidade, o princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade e o princípio da independência funcional. Então o Ministério Público ele é uma unidade, ele é indivisível e existe uma independência funcional. Portanto, ele não precisa obedecer nenhum outro poder, porque ele tem uma independência funcional. Ele vai seguir e prezar pelo princípio da legalidade. Ele será parte no processo penal em ações públicas condicionadas e incondicionadas. E quando não for parte, será fiscal da lei, também chamado de custos legis, em ações penais privadas e na ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público sempre prezará a obediência à lei. As funções do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública, exercer o controle externo da atividade policial, que é uma fiscalização complementar. Ele pode requisitar diligências investigatórias e a instauração do inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos em suas manifestações. Então estas são as funções: promover a ação penal pública, exercer o controle externo da atividade policial e requisitar diligências
investigatórias e a instauração de inquérito policial a estas atividades policiais. As suas garantias, como as dos magistrados, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos seus subsídios. E os casos de suspeição e impedimento estão previstos no artigo 258, 252 e 254 do CPP. O acusado. Quem é a pessoa do acusado? O acusado, ele pode ser chamado de imputado ou de réu. E nos casos de ação penal privada, ele pode ser chamado de querelado. Antes do oferecimento da denúncia, ele pode ser chamado de indiciado, suspeito ou investigado. E após o trânsito em julgado, ele poderá ser chamado de apenado ou reeducando. Ele é a parte mais frágil do processo, então por isso existe em vigência, existe o princípio do favor rei, ou também chamado de indúbio pro réu em benefício do acusado. Então sempre que houver dúvidas, será em benefício do acusado, porque ele é a parte mais frágil do processo. Ele tem o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si mesmo. O direito de não produzir prova contra si mesmo é chamado de nemo tenetur se detegere. É importante frisar o artigo 260 do CPP, que falava sobre a condução coercitiva do acusado, caso ele não fosse em sua audiência. Ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme a ADPF 395 e 444. Então, hoje, a condução coercitiva do réu, a disposição prevista no artigo 260 é inconstitucional, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Então falamos do acusado, agora falamos da sua defesa. A sua defesa, ela pode ser técnica ou pode ser uma autodefesa. O que é uma autodefesa? É o próprio réu, no seu interrogatório, dar a sua versão dos fatos, apresentar, indicar provas, por exemplo. E a defesa técnica são os profissionais habilitados tecnicamente para defender o réu, seja a defensoria pública, seja o advogado constituído, seja o advogado dativo. O advogado dativo é aquele que é nomeado por um juiz quando não há defensoria pública no local. O advogado, de acordo com a Constituição Federal, é indispensável à administração da justiça. Ele participará de um processo em razão de um mandato outorgado por instrumento de procuração, conforme o artigo 266 do CPP. As intimações do advogado serão via diário oficial e existe o Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. Então, o advogado ele será constituído por meio de uma procuração que lhe dará poderes para representar o réu no processo, e existem alguns impedimentos conforme o artigo 252 e 267 do CPP. A Defensoria Pública é uma instituição permanente, ela tem uma autonomia funcional, administrativa e financeira. A Defensoria Pública pode ser da União e Defensoria Pública dos Estados. Então, se falarmos em Justiça Estadual, será Defensoria Pública Estadual. Se falarmos de Justiça Federal, será a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública participará dos processos quando o acusado ou o réu não tiver condições de custear um advogado constituído. Então, em razão desta hipossuficiência, será representado pela Defensoria Pública, porque conforme a súmula 523 do STF, gera nulidade absoluta a ausência de defesa técnica. Então sempre deverá ter a defesa técnica nos atos processuais. E a intimação do defensor público deverá ser realizado de forma pessoal. Os auxiliares da justiça são os servidores da justiça, o escrivão, técnicos e analistas processuais, oficiais de justiça, etc. O assistente de acusação, ele participará das ações penais públicas. Então, o que é o assistente de acusação? Ele vai auxiliar o membro do Ministério Público.
O assistente de acusação, ele é um advogado ou o defensor público representando a vítima ou o seu representante legal, seja cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos, conforme o artigo 268, combinado com o 31 do Código de Processo Penal. O assistente de acusação, ele poderá se habilitar no processo do oferecimento da denúncia até o trânsito em julgado de uma sentença. O assistente de acusação, ele recebe o processo no estado em que se encontra, conforme o artigo 269 do CPP. E os poderes do assistente de acusação estão previstos no artigo 271 do Código de Processo Penal. Então ele poderá requerer diligências, fazer perguntas às testemunhas, no interrogatório do réu. Então o assistente de acusação, ele vai auxiliar o Ministério Público nas ações penais públicas para que haja, neste caso, a condenação do réu. Por isso ele é chamado de assistente de acusação. É um advogado ou defensor público que representa a vítima ou seus familiares. O assistente de defesa, não há previsão no Código de Processo Penal, porém, em analogia ao Estatuto da OAB, no artigo 49 da Lei 8.906 de 94, é possível assistente de defesa. Então, se nós temos o assistente de acusação, o auxiliar do Ministério Público, nós podemos ter também o assistente de defesa em razão do princípio da paridade de armas. Então, no caso do Estatuto da OAB, fala que o advogado que está sendo processado terá um representante da OAB para auxiliá-lo. Então, é chamado de assistente de defesa. Agora falaremos sobre a comunicação dos atos processuais, que pode ser uma citação, uma intimação e uma notificação. O juiz, ele tem a obrigação de informação às partes processuais, seja a acusação, seja a defesa, em razão do princípio do contraditório. Então, para que haja o contraditório de alguma decisão judicial, nós precisamos que a parte tenha a informação do conteúdo daquela decisão. A citação está prevista no artigo 363 do Código de Processo Penal. A citação, ela forma da formação completa do processo. Então nós teremos o Ministério Público ou o querelante, que é a acusação, o juiz que sabe já do processo, e com a citação nós teremos o acusado ou querelado sendo informado daquele processo criminal. O artigo 396 do Código de Processo Penal fala que o réu citado terá 10 dias para responder à acusação. Se houver alguma falha na citação, causará a nulidade, conforme o artigo 564, inciso 3, a linha E do CPP. Então a citação deverá ser realizada conforme o artigo 363 do CPP, sob pena de nulidade. E o réu citado terá 10 dias para responder à acusação. E se ele não responder, o que acontecerá? Conforme o artigo 396-A, parágrafo 2º do CPP, caso haja a ausência de resposta do acusado, o juiz deverá comunicar à Defensoria Pública, se houver naquele local, e caso não haja Defensoria Pública, deverá nomear um advogado no prazo de 10 dias para que apresente a resposta à acusação. Lembrando, súmula 523 do STF, haverá nulidade absoluta caso haja ausência da defesa técnica naquele processo. Então, caso não haja a peça técnica resposta à acusação, haverá nulidade. Para que não haja, conforme o artigo 396-A, parágrafo 2º do CPP, o juiz irá comunicar à Defensoria Pública ou nomear um advogado para que apresente a resposta à acusação. Essa citação será realizada por oficial de justiça, conforme o artigo 352 e 357 do CPP, se for
de competência daquele juiz, e se não for, e se for em outra comarca, haverá então a expedição de carta precatória ou carta rogatória. Na citação haverá cópia da denúncia ou da queixa-crime. A citação dos militares será de acordo com o artigo 358 e 221 do CPP, ou seja, deverá ser informado o chefe do serviço do militar para que comunique o subordinado que será citado, conforme eu expliquei já nas aulas presenciais. O servidor público, ele será conforme o artigo 359 do CPP. A citação será deste servidor público e haverá uma notificação ao seu superior hierárquico, para que não haja prejuízo à administração pública, ao serviço público. E no caso de réu preso, a sua citação será pessoal, conforme o artigo 360 do CPP, e dê uma olhada na súmula 351 do STF. A citação pessoal ela é chamada de citação real, que ela é realizada por oficial de justiça. Então a citação real é quando o oficial de justiça cita pessoalmente o réu. Já a citação ficta, ela poderá ser por hora certa ou por edital. Sobre a citação por hora certa, ela foi introduzida conforme a Lei 11.719 de 2008 e está prevista no artigo 362 do CPP. Hoje, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a citação por hora certa que o Código de Processo Penal segue é do novo CPC. Está previsto no artigo 252 e 254 do Código de Processo Civil de 2015. Ou seja, o oficial de justiça, ele, quando for 2 vezes até o local, ao domicílio, em horários diferentes, e verificar que aquele que deve ser citado está se ocultando, ele poderá proceder à citação por hora certa. O artigo 252, ele reza que quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil e imediato voltará a fim de efetuar a citação em hora que designar. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciária. O legislador ainda esclarece que a citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandado. Portanto, a citação por hora certa ela é realizada com base no Código Processual Civil. Agora falaremos sobre a citação por edital. A citação por edital está prevista no artigo 361 do CPP, dizendo que haverá publicação na imprensa e fixação no átrio do fórum, fazendo a citação por edital, no prazo de 15 dias. Caso o réu compareça, ele deve apresentar a resposta à acusação em 10 dias. E caso a citação por edital não tenha êxito, conforme o artigo 366 do CPP, haverá a suspensão do processo. Suspende-se o processo e o prazo prescricional, podendo-se ainda produzir provas antecipadas, urgentes e prisão preventiva. A suspensão do processo, caso a citação por edital não tenha êxito, conforme a súmula 415 do STJ, o período de suspensão prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Então, se um crime ele prescreveria em 8 anos, a suspensão do processo será de 8 anos. Passado estes 8 anos da suspensão, começará a correr o prazo prescricional. A revelia que está prevista no Código de Processo Penal não é a mesma que nós conhecemos, por exemplo, no Código de Processo Civil. Conforme o artigo 367, a revelia ela se dará pelos seguintes termos:
o processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. O processo vai seguir sem a presença do acusado, mas sempre com o comparecimento da defesa técnica, conforme a súmula 523 do STF. Então não há presunção de culpabilidade, porque nós temos o princípio da presunção de inocência que rege os processos criminais. Já a notificação é uma comunicação de uma acusação gerando chance de oferecimento de defesa prévia ao recebimento da denúncia. A notificação ela será utilizada nos casos de tráfico de drogas ou crimes que estão previstos na Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2003, e nos casos de crimes cometidos por funcionários públicos, que é um procedimento especial também, conforme o artigo 514 e seguintes do CPP. Já a intimação é a comunicação de ato processual feita ao acusado, testemunha ou pessoas que devam tomar conhecimento de algum ato do processo, conforme o artigo 370. As testemunhas, os peritos, os intérpretes, eles serão intimados pessoalmente. O advogado constituído será intimado por diário de justiça. O Ministério Público e a Defensoria Pública serão, de acordo com o Código de Processo Penal, intimados pessoalmente. A contagem de prazo se dá conforme o artigo 798 do CPP, ou seja, são contínuos e peremptórios. Exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final. Conforme a súmula 710 do STF, o início da contagem de prazos se dá na data da intimação. Agora falaremos sobre procedimento comum ordinário. Nós temos, de acordo com o Código de Processo Penal, o procedimento comum ordinário, sumário e o sumaríssimo. Procedimento ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. O procedimento sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E o procedimento sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, que em regra são aquelas cuja pena máxima abstrata não excede 2 anos, além das contravenções penais. Então agora falaremos sobre o procedimento comum ordinário, previsto no artigo 394, parágrafo 1º e seguintes, em que será utilizado quando a pena máxima de um crime for igual ou superior a 4 anos. Então o processo penal ele funciona de qual maneira? Você tem o inquérito policial, em que a Polícia Civil Federal fará a investigação daquele fato, e então remete ao Ministério Público. O Ministério Público, conforme o artigo 28 do CPP, ele pode arquivar, ele pode oferecer a denúncia, e agora, conforme o artigo 28A e seguintes do Código de Processo Penal, a partir da Lei 13.964 de 2019, haverá possibilidade do acordo de não persecução penal. Então leiam o artigo 28A e seguintes. Então, olha lá, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime, prestar serviço à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima cominada ao delito
diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução, ou ele pode pagar a prestação pecuniária, cumprir por prazo determinado outra condição que é indicada pelo Ministério Público. Quando não será cabível o acordo de não persecução penal, se houver violência ou grave ameaça, se for cabível transação penal de competência do Juizado Especial Criminal, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Transação penal e suspensão condicional do processo que a gente viu quando estudamos o procedimento sumaríssimo, e também não poderá ser utilizado nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E este acordo de não persecução penal deve ser homologado pelo juiz. Se for homologado, cumprido todos estes requisitos, haverá a extinção da punibilidade. E se não for o caso de acordo de não persecução penal, o que haverá? O Ministério Público poderá oferecer a denúncia ou arquivar. Então, vamos focar no oferecimento da denúncia, que é uma das etapas iniciais do procedimento comum ordinário. O oferecimento da denúncia ou da queixa-crime deve ser de acordo com os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, a denúncia feita pelo Ministério Público ou a queixa-crime pelo querelante, que é a vítima, no caso do fato, deve ter no corpo da inicial o fato criminoso, qualificação das partes, o crime, a classificação desse crime e o rol de testemunhas, sob pena de preclusão. A próxima etapa, o juiz ele poderá receber ou rejeitar. Quando que ele rejeita? De acordo com o artigo 395 do CPP. Se a denúncia ou queixa-crime for manifestamente inepta, ou seja, se ela não preenche os requisitos do artigo 41 do CPP. Se faltar pressuposto processual ou condição da ação, e se faltar justa causa. O que é justa causa? É lastro probatório mínimo de autoria e materialidade do crime. Se o juiz verificar que não é caso de rejeição da denúncia, ele irá recebê-la. O recebimento é uma etapa importante porque ela interrompe a prescrição. Recebido a denúncia ou a queixa-crime, o que fará o juiz? Vai mandar citar o réu. Então, de acordo com o que eu já disse anteriormente aqui, a citação, em regra, será pessoal, se não der certo, por hora certa, e caso não haja nenhum outro meio, será por edital. Citado o réu, haverá resposta à acusação, de acordo com o artigo 396 e 396-A, no prazo de 10 dias. O que o acusado pode arguir, o que o acusado pode alegar na resposta à acusação? Tudo. Ele pode arguir preliminares, fazer argumentos de defesa, juntar documentos, e este é o momento para arrolar testemunhas. Qual é o número de testemunhas aqui? Até 8 para cada parte e para cada fato. Então, o número de testemunhas deve ser de até 8. Então, o Ministério Público poderá oferecer até 8 e a defesa até 8 testemunhas. Se houver mais de um réu, cada réu poderá ter até 8 testemunhas. Feita a resposta à acusação, o juiz ele vai verificar a possibilidade de absolvição sumária, conforme o artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, o juiz ele vai absolver sumariamente, e tomem cuidado com a terminologia, aqui é a absolvição sumária. A absolvição propriamente dita é conforme o artigo 386 e é em sentença pós audiência de instrução e julgamento. Então aqui nós não tivemos ainda audiência e o juiz
depois da resposta à acusação, verificará a possibilidade de absolvição sumária. Por quê? Se ele verificar existência manifesta de excludente de ilicitude, se ele verificar existência manifesta de culpabilidade, salvo inimputabilidade, porque a inimputabilidade vai gerar a imposição de uma absolvição imprópria, ou seja, a pessoa será punida com medida de segurança. Caso o fato não constitua crime, de acordo com o inciso 3, ou se ele verificar extinta a punibilidade daquele fato, por exemplo, morte do agente, prescrição, entre outros previstos no artigo 107 do Código Penal. Não foi possível absolvição sumária, então o juiz vai designar uma audiência de instrução e julgamento. O prazo dessa audiência, conforme o Código de Processo Penal, será em 60 dias, desde quando ele recebe a denúncia. A audiência de instrução e julgamento será feita da seguinte ordem: oitiva do ofendido, se possível, oitiva das testemunhas de acusação, sendo 8 para cada parte, cada fato, oitiva das testemunhas de defesa. E como que é feito este depoimento? Aquele que arrolou a testemunha fará as perguntas primeiro, depois a parte contrária fará as suas perguntas de forma direta e, por último, o juiz, se houver pontos a serem esclarecidos, pode fazer pergunta no caso das testemunhas. Isso é chamado de cross-examination, ou seja, perguntas diretas sem a necessidade do juiz reformular os questionamentos que forem realizados pelas partes. Depois das testemunhas de defesa, esclarecimento dos peritos, acareação, reconhecimento de pessoas ou coisas e, por último, o interrogatório. Terminada a instrução, o juiz, de acordo com o artigo 402, verificará se as partes requererão diligências. As diligências podem ser envio de ofício ou para que haja juntada dos antecedentes criminais. Se precisar complementar o processo, essa é a etapa que as partes poderão requerer diligências. Após isso, alegações finais orais, a regra é que sejam orais, no prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, conforme o artigo 403 do Código de Processo Penal, proferindo a seguir o juiz a sentença. Conforme o parágrafo 3º do artigo 403, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder à parte o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. O que é prazo sucessivo? Então, 5 dias primeiro para a acusação apresentar os chamados memoriais, quer dizer, alegações finais escritas. Depois que a acusação apresentar os memoriais, terá 5 dias a defesa para apresentar os seus memoriais. Ainda conforme o artigo 403, parágrafo 3º, nesse caso, o juiz terá 10 dias para proferir a sentença. Se as alegações forem orais, o juiz proferirá a sentença em audiência. Agora, se o juiz converte as alegações finais em memoriais, ou seja, na modalidade escrita, terá 5 dias para apresentar os memoriais à acusação, depois 5 dias à defesa e o juiz terá 10 dias para proferir a sentença. Então, hoje falamos sobre sujeitos do processo, atos de comunicação do processo e procedimento comum ordinário. É claro, é uma revisão. Leiam os artigos que citei aqui do Código de Processo Penal. Também leiam o material que passei nas aulas presenciais, na lousa, os pontos. E desejo a todos bons estudos e até mais.